Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, está começando mais uma vez o programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Valdir Hoffmann, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Joinville, Santa Catarina. É um prazer ter você em nossa companhia em mais este programa. Hoje nós queremos refletir sobre o texto do Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, eu convido você também a abrir a sua Bíblia e refletir conosco a partir desse texto. Vamos então ao texto de Romanos. No capítulo 16, nos dois primeiros versículos, nós temos ali registrado o seguinte: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Aqui o apóstolo Paulo está recomendando que a igreja de Roma, os romanos, recebam esta irmã. Irmã não no sentido de carne, mas irmã no sentido cristão. E ele afirma que esta irmã, a Febe, está servindo. A palavra servir aqui, a palavra serviço, é diaconia. Diaconia é um termo grego que tem este significado, de serviço. Muitas igrejas têm as diaconisas ou os diáconos, são aqueles que servem, aqueles que não são pastores e que desta forma então servem a igreja. E esta irmã, então, a Febe, ela era uma diaconisa, ela estava servindo a igreja e por esta razão, então, o apóstolo Paulo, ele a recomenda e espera que a igreja em Roma a receba desta forma. Possivelmente essa carta tenha sido, então, enviada também através da Febe. Essa é uma possibilidade, que ela tenha sido a portadora desta carta aos romanos e foi ela que, então, levou esta carta para a igreja de Roma. E também ela era uma cristã da cidade de Cencreia. Essa cidade de Cencreia, na verdade, ali havia um porto que ficava situado perto de Corinto. Então esse é o contexto no qual nós temos esses dois primeiros versículos. Depois, então, nós temos algumas saudações pessoais, e são interessantes essas saudações, porque elas vão da seguinte forma. Veja bem, a partir do versículo 3, então, eu convido você a me acompanhar. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trífena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então aqui nós temos as saudações pessoais que o apóstolo Paulo faz aos irmãos que estavam na igreja em Roma. E aqui nós queremos levantar algumas questões importantes. Primeiro deles, nos versículos 3 e 4 aqui, nós temos Priscila e Áquila.
Priscila e Áquila foram companheiros do apóstolo Paulo. Eles tinham ido de Roma a Corinto, e Paulo estava na casa deles, e Paulo era conhecido deles, eles eram conhecidos de Paulo. Posteriormente, eles também acompanharam na cidade de Éfeso. Toda essa história que nós temos de Priscila e Áquila, nós temos registradas no texto de Atos, capítulo 18, e também nós temos menção deles em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Então, essas duas pessoas aqui, esse casal, Priscila e Áquila, eles eram muito importantes dentro do contexto do Evangelho, dentro do contexto da igreja, dentro do contexto da vida do apóstolo Paulo. Depois nós temos o versículo 5, que diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Durante esse fato da igreja se reunir na casa, esse é um fato importante, interessante, porque durante os 2 primeiros séculos, ou talvez até 3 primeiros séculos, os cristãos se reuniam em casas, nas casas de famílias, nas casas particulares. E parece então que, pelo contexto aqui, Áquila e Priscila, eles deixaram a sua casa aberta para que os cristãos pudessem se reunir na casa deles. Isso então está registrado no versículo de número 5. Depois nós temos, entre 5 e 15, menção de várias pessoas, com exceção de Áquila e Priscila, que são mencionados então em outros textos, conforme eu também já falei antes. Não há no Novo Testamento nenhuma outra menção a respeito das demais pessoas que foram ali mencionadas. Então, todos esses nomes que foram lidos aqui, eles estão registrados apenas aqui nesse texto de Romanos. Nós não temos menção deles em outros livros do Novo Testamento ou dentro da Bíblia Sagrada. Veja agora o versículo 7, que diz assim: saudai Andrônico e Júnias, possivelmente também era um casal, Andrônico e Júnias, talvez fosse um casal, ou talvez até fossem irmãos, isso o texto não deixa claro, mas era um casal, ou eram irmãos que também deixaram essa casa aberta para que o evangelho pudesse ser anunciado a partir deles. O versículo 7 também fala de meus parentes. Aqui podem ser irmãos de raça ou podem ser os próprios compatriotas. Então essa era uma forma que o apóstolo Paulo falava para os seus parentes. São meus companheiros, meus parentes, mas não necessariamente de sangue, mas são compatriotas. No versículo 7 ainda fala que os quais são notáveis entre os apóstolos estavam em Cristo antes de mim, e também fala de que eles eram companheiros da prisão. Então o apóstolo Paulo, ele havia sido encarcerado em outras oportunidades, em outros momentos. Se nós, por exemplo, olharmos o texto de Atos, capítulo 16, ali nós temos também uma prisão do apóstolo Paulo. Então não foi somente essa prisão em Roma depois que ele teve, mas ele teve outros momentos em que ele foi também aprisionado. Muito bem, aí nós já estamos agora no versículo 16, já que nós não temos nenhuma outra menção a respeito desses demais nomes que foram mencionados, nós vamos para o versículo 16. E veja que o versículo 16 ele é interessante, porque ele diz assim: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Essa questão da saudação aqui, na verdade, era o beijo no rosto. E essa era uma saudação cerimonial. Esse era um costume muito antigo da igreja. É bacana quando as pessoas então se saúdam com um beijo. É bacana quando as pessoas vão à igreja e podem dar um beijo no rosto de alguém, dizendo quão importante estar ali naquele espaço, certo? Então isso é em relação ao versículo de número 16. Depois nós temos os versículos 17 até 20 que eu gostaria de ler, que diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo como nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. E ainda diz assim:
pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Então esse é o versículos 17 até o versículo número 20. Aqui o apóstolo Paulo, ele chama atenção a respeito de divisões e escândalos que poderiam acontecer dentro da igreja, mas escândalos voltados à questão doutrinária. Eram pessoas que queriam interpretavam temas doutrinários bíblicos diferentes e queriam introduzir isso dentro da igreja. E desta forma, então, eles acabavam atrapalhando e causando divisões dentro da igreja. Esse é um assunto recorrente, porque também nos tempos de hoje, seguidamente nós temos pessoas dentro das igrejas que têm uma interpretação diferente a respeito de um assunto e dessa forma vão provocando e vão promovendo divisões dentro da igreja. Então, essa época que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, quando ele escreve essa carta, era uma época muito propícia, porque toda a questão da formação doutrinária, ela estava sendo feita, e isto era natural, então, que muitas falsas heresias também estavam se adentrando dentro da igreja, e por essa razão, então, o apóstolo Paulo diz, olha, isso não é bom, afastem-se dessas pessoas, não deixem que elas tenham qualquer domínio sobre vocês. O versículo 18, então, diz que essas pessoas, essas doutrinas, esses elementos, eles não são de Cristo, não são sagradas, não vêm de Deus. Por essa razão, então, ele recomenda que não são aceitas pela igreja. E também o apóstolo Paulo, no versículo 19, ele é interessante, porque diz que as pessoas, elas têm uma obediência a Cristo, e esse é um grande exemplo. A igreja tem uma obediência a Cristo. E ela serve então de parâmetro, ela serve de orientação para que outras pessoas também possam seguir este exemplo de Jesus e possam seguir ao Evangelho. A obediência à palavra, a obediência ao Evangelho de Cristo Jesus de uma forma clara e de uma forma pura. Depois nós temos os versículos 21 até o versículo 24, que diz assim: Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Depois ele escreve assim: Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúde no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, irmão quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, ele está colocando que essas pessoas que estão com ele também querem saudar a igreja lá, a igreja de Romanos, dos romanos. E ele vai enumerando o nome dessas pessoas. Ele fala de Timóteo, a gente conhece um pouco a história de Timóteo, fala de Lúcio, fala de Jasão, fala de Sosípatro. Interessante o versículo 22 aqui, faz uma menção de Tércio. Quem é esse Tércio? Aqui é possível que o Tércio tenha servido de secretário para escrever a carta aos romanos. Por isso que ele diz assim: Eu, Tércio, que escrevi esta epístola. O apóstolo Paulo, então, possivelmente ele ditou todas as palavras, e o Tércio, então, foi o escrivão, foi o secretário que escreveu a carta para depois ser enviada à igreja aos romanos. No versículo 23 também fala de Gaio, que era o hospedeiro, ou também poderíamos aqui dizer das pessoas que se reuniam na sua casa. Isso, versículo 23. Versículo 24... É interessante que a graça do nosso Senhor Jesus é uma saudação final, mas tem um detalhe: em algumas Bíblias você vai encontrar isso entre colchetes, significa que nem em todos os manuscritos nós temos esse texto, mas nos manuscritos mais importantes, nos originais mais importantes, nós temos registrado esse texto do versículo 24. E o versículo 25 até 27 tem a ver com o louvor final. Diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o seu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui nós temos um louvor final da parte do apóstolo Paulo para a igreja de Roma.
Muito bem, quais são alguns aprendizados que nós temos a partir desse texto de Romanos capítulo 16? Eu vou colocar alguns pontos aqui que servem de reflexão para a gente. Primeiro, a gente percebe que a igreja era composta de pessoas comprometidas, pessoas compromissadas com o evangelho. Então o apóstolo Paulo aqui faz uma menção de diversos nomes. Muitos deles a maioria deles não está registrada em outros momentos, em outros capítulos, em outros textos da Bíblia. Mas o fato de que o apóstolo Paulo mostra esses nomes aqui significa que a igreja era composta de muitas pessoas. E elas eram compromissadas, elas tinham um compromisso, elas eram comprometidas com o cristianismo. Isso é interessante, porque as igrejas de hoje também precisam de pessoas comprometidas. Não somente uma liderança da igreja, mas todas as pessoas são convidadas a se comprometerem com o Evangelho, a viver o Evangelho, a viver o seu cristianismo com dinamismo, com força e com coragem. Então fica aqui essa primeira lição. Vamos nos enquadrar, vamos nos envolver enquanto membros da igreja para que a igreja seja uma igreja dinâmica, compromissada. O segundo ponto a ser ressaltado aqui são os diáconos. Ele faz a menção da Febe, que era uma diaconisa. Os diáconos têm esse papel importante de servir na igreja. A igreja está apta, aberta para que muitas pessoas possam se envolver no Evangelho. Nós temos um trabalho excelente, um trabalho da liderança da igreja, liderar escola dominical, liderar grupos de jovens, liderar grupos de servas, de homens e outros projetos da igreja e projetos sociais, etc. Então nós temos uma infinidade de possibilidades de ação da igreja. E esta ação da igreja, então, ela é conduzida pelas pessoas. E toda vez que nós estamos servindo, nós estamos fazendo o papel de diáconos. Mesmo que nós não tenhamos, aquelas pessoas não tenham a formação de diáconos, conforme também a igreja muitas vezes recomenda, mas o fato de estar servindo na igreja é o fato da diaconia sendo exercitada dia após dia. Um outro aspecto que eu quero lembrar aqui é a firmeza diante das divisões teológicas para evitar dispersão. Cada vez mais nós precisamos estar prontos e aptos para estarmos firmes diante das divisões que podem muitas vezes serem provocadas dentro da igreja por questões teológicas, por questões bíblicas. Muitas vezes as pessoas querem atrapalhar o evangelho. Às vezes elas ouvem alguma coisa, elas leem alguma coisa, elas veem alguma coisa, assistem alguma coisa, um assunto, e acham que ali está certo e levam isso para dentro da igreja e acaba atrapalhando a formação das pessoas, de crianças, de jovens, de adultos. Isso até às vezes pode levar as pessoas ao afastamento da igreja. Então nós não podemos permitir que isso aconteça dentro da igreja. As divisões teológicas não são saudáveis. Quando eu tenho qualquer dúvida sobre o evangelho, sobre qualquer assunto teológico, eu devo pesquisar, procurar a liderança da minha igreja, procurar o meu pastor, procurar ao padre, se for numa igreja católica, ao presbítero, etc., para que a gente possa, a partir dali, verificar o quanto aquilo está certo ou errado e dessa forma, então, continuar crescendo e não deixar que qualquer doutrina falsa possa atrapalhar a nossa vida dentro da igreja. Um outro ponto que eu quero ainda ressaltar é a igreja em casa, ou os grupos celulares. As igrejas que têm uma tendência muito grande a serem igrejas fortes são as igrejas que têm os grupos celulares, porque as famílias se reúnem, grupos menores se reúnem, grupos por afinidade se reúnem, e desta forma, então, as igrejas que têm no seu trabalho as células são igrejas bem mais fortes. E este era um exemplo da igreja primitiva. Muitos se reuniam nas casas. Então, nada impede que hoje os cristãos possam voltar a se reunir também nas casas. Além de ter o seu momento dentro da igreja, dentro do templo, do santuário, mas que a igreja também possa se reunir em casas. Hoje se discute bastante essa questão, porque não tem tempo e mais aquilo, mas se nós pararmos um pouco para pensar e analisar, se nós realmente quisermos, nós vamos fazer a diferença através das nossas igrejas em casa. Muito bem, então esses são os aspectos que eu quero trabalhar nesse texto de Romanos capítulo 16, vale a pena assim a gente aprofundar esses assuntos. Eu quero crer que tenha contribuído então com a sua formação. Qualquer dúvida também entre em contato conosco. Muito bem. Neste programa, o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que será a continuação com os textos seguintes ao texto de Romanos. Assista também a este e aos outros programas em facebook.com/,
Rádio da IELB. Também pode ser assistido em youtube.com/Rádio IELB. Ou também podemos baixar esse episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. E eu quero agradecer muito aqui pela sua audiência. E não esqueça de divulgar os programas do CPT, da rádio, nas suas redes sociais. E foi um prazer muito grande ter estudado a Palavra de Deus com você e crescido na fé em Cristo Jesus através desse programa. Que a paz de Cristo, que a paz de Deus esteja com você todos os dias. Um grande abraço e a bênção de Deus e até o próximo programa. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.